Tenho pela linha telefônica o deputado estadual Marcos Oliveira e o ex-deputado Mendonça Prado. Na pauta, o nome do estádio estadual de Itabaiana. Ele era Médici, presidente Médici, se tornou Etelvino Mendonça e agora o deputado quer mudar para José Queiroz. Deputado Marcos Oliveira, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem o Jornal da Fã. Como disse o rapaz, se tem mais 5 ou 6 rodadas, o seu Vasco estava beirando a cair o Campeonato Brasileiro para a Série B, viu, meu? Ai, meu Deus do céu. Com a demissão de ontem a gente recupera 3 vitórias seguidas aí agora. Meu caro deputado, por que essa ideia de mudar o nome do estádio? Olha, Narciso, todos conhecem a história de Etelvino Itabaiana, extremamente respeitada, extremamente reverenciada aqui no município de Itabaiana. Etelvino que tem o nome da praça de eventos onde acontece a festa dos caminhoneiros. Etelvino que tem um busto também nessa praça dos caminhoneiros, a praça de eventos com o seu nome. E Etelvino que tem o nome do estádio de futebol que foi, como você bem falou, mudado não tão recentemente, mas há alguns anos atrás aqui no município de Itabaiana. Ocorre que com a advento 2016. Isso. Ocorre que com a advento morte de José Queiroz da Costa, o patrono do Itabaiana, que tem uma ligação umbilical com o estádio, com o campo, um diretor que deu a sua vida pelo crime, inclusive financeira, e que assistia todos os jogos do Itabaiana. Era um diretor que a fama, e a gente acompanhou isso, e que pese eu ser muito novo, mas eu acompanho o Itabaiana desde os meus 10 anos de idade, 12 anos de idade. No primeiro tempo o time não jogava bem, Zé Queiroz descia, falava com o time, no segundo tempo o clima era outro, e a gente conseguia as vitórias. E na década de final de 60 e início de 70, o time de ouro que levou o Itabaiana a ser conhecido nacionalmente, ganhando inclusive uma Copa do Nordeste. Então a intenção é a intenção da torcida, é uma intenção não de deshomenagear ninguém, mas pelo contrário, dividir esse espaço que já tem o nome de Etelvino na praça com um busto, criar um novo busto de José Queiroz da Costa e fazer com que o time do Itabaiana possa jogar com o José Queiroz da Costa pela eternidade, como ele jogou com o time do Itabaiana enquanto vivo foi. Então é uma homenagem onde a gente divide as duas imagens importantes da história de Itabaiana, cada um no seu momento, obviamente, são momentos políticos distintos, momentos diferentes. José Queiroz que trouxe as primeiras rádios para Itabaiana, o cinema, foi deputado federal constituinte. Então, não dispensa comentário tanto Etelvino como José Queiroz da Costa. A intenção de Marcos Oliveira era justamente, a torcida tem esse apelo na cidade, da gente dividir para somar ainda mais homenagens a Etelvino Mendonça e José Queiroz da Costa, fazendo com que o Itabaiana jogue com ele pelo resto da sua vida, como ele jogou com o Itabaiana enquanto esteve vivo, enquanto esteve força para estar no campo aqui da nossa cidade, Narciso Machado. Meu caro ex-deputado Mendonça Prado, muito bom dia, obrigado por sua participação aqui conosco. Por que você se opõe a essa proposta do deputado Marcos Oliveira? Olha, com todo o respeito que eu tenho ao parlamentar e reconhecendo que é um direito do deputado apresentar proposta dessa natureza, eu faço aqui as minhas objeções por uma razão muito simples. Como bem disse o deputado, são pessoas que viveram gerações diferentes e cada um tem o seu papel histórico. Se hoje ambos estivessem vivos, José Queiroz da Costa teria idade para ser filho de Etelvino Mendonça. Etelvino Mendonça foi tão importante para o Itabaiana quanto José Queiroz da Costa. Segundo aspecto, nós não estamos tratando de um bem da Associação Olímpica de Itabaiana, nós estamos tratando de um bem público do Estado de Sergipe. A Associação Olímpica está ligada ao estádio de futebol daquele município. Mas, no passado, nós já tivemos um estádio de futebol, para você perceber a relevância, a importância de Etelvino Mendonça para o futebol itabaianense, com o nome do próprio Etelvino Mendonça. Posteriormente foi construído um novo estádio que recebeu o nome de um presidente da República
Em seguida veio um decreto governamental em função de alterações de nomes por determinação da Comissão da Verdade, e esse decreto resolveu restabelecer essa homenagem, repor esta homenagem. E a homenagem Mendonça, então para... é importante, desculpa interromper, mas é importante frisar isso, que eu não tinha esse conhecimento. Então quer dizer que o presidente Médici antes já era Etelvino Mendonça? Não, veja, existia em Itabaiana um estádio com o nome de Etelvino Mendonça. Ah, sim, perfeito. Por ser Etelvino Mendonça, o homem que introduziu, inclusive, a modalidade esportiva futebol na cidade. Porque a Associação Olímpica de Itabaiana, ela não nasce como a Associação Olímpica de Itabaiana. Em Itabaiana nós tínhamos 2 times de futebol, o Brasil Futebol Clube e o Balípolo Clube Santa Cruz. Eu não sei se o deputado tem conhecimento sobre isso. Em 1938, é que surgem 2 times de futebol, um em sequência do outro. O Botafogo Esporte Clube, posteriormente surge o Itabaiana Esporte Clube, somente em 1950 surge a Associação Olímpica de Itabaiana. E o Etelvino Mendonça, ele vem em todo esse processo acompanhando o futebol de Itabaiana, contribuindo para o futebol de Itabaiana, também financeiramente. Tem uma coisa simples, mas até simbólica, que a primeira bola de futebol que chegou em Itabaiana, o primeiro jogo de futebol que aconteceu na cidade de Itabaiana, foi em razão de uma bola oriunda da Inglaterra. A primeira bola de futebol que chegou em Itabaiana foi trazida por Etelvino Mendonça. Então, esse nome não nasce apenas por homenagear uma pessoa da cidade, que é importante, evidentemente. Etelvino Mendonça, além de desportista, eu não estou falando de um desportista qualquer, estou falando do primeiro desportista, Etelvino Mendonça. Além disso, foi vereador, prefeito, era lojista na cidade, tabelião na cidade, um homem extremamente conceituado na cidade. Constituiu uma família que teve 18 filhos, 13 foram criados na cidade. Minha mãe, por exemplo, filha de Etelvino Mendonça, estudou na escola da professora Maria de Branquinho, uma professora conhecidíssima na cidade. Depois estudou no Murilo Braga, e aí eu cito o nome da minha mãe, poderia citar qualquer um, mas cito o nome dela por quê? Porque ela foi colega de José Queiroz da Costa, então você veja que são gerações totalmente diferentes. Aí, posteriormente, surge o Itabaiana em 1950, e aí, obviamente, surgem novos dirigentes para a Associação Olímpica Itabaiana que trazem novas conquistas. O primeiro campeonato que o Itabaiana conquistou foi no estádio Etelvino Mendonça anterior. Bom, depois que foi construído, no período de Lorival Batista, um novo estádio chamado Presidente Médici, sai o estádio Etelvino Mendonça, é praticamente desativado. Lá é realizada uma nova obra, se constrói uma nova edificação para fins de práticas esportivas, e o Etelvino Mendonça perde completamente esta homenagem, né? Falece posteriormente. E aí o estádio Presidente Médici surge. Quando surge essa oportunidade, um governante, então, repõe, restabelece, resgata a homenagem para Etelvino Mendonça, por esses motivos que eu acabei de mencionar, pela história de Etelvino Mendonça, e agora surge esse projeto, que eu tenho dito por onde passo, que é um projeto, inclusive, constrangedor, porque é um projeto que está dividindo as famílias. Nós não temos absolutamente nada contra José Queiroz da Costa, compreendemos perfeitamente que José Queiroz da Costa merece uma homenagem, mas eu entendo que para se homenagear José Queiroz da Costa, não é necessário retirar as homenagens feitas a Etelvino Mendonça. José Queiroz da Costa morreu tem 8 dias apenas, 8 dias. Há muito por se fazer por José Queiroz da Costa, que é merecedor, é necessário homenageá-lo.
Eu acho que a cidade de Itabaiana é uma cidade próspera, até pela pujança do seu povo, até pela competência dos itabaianenses, vai progredir, vai evoluir. Nós vamos ter diversos bens públicos ao longo da história para homenagear José Queiroz da Costa, para dar a ele uma homenagem à altura da sua grandeza, da sua competência, do seu respaldo, enfim. Perfeito. Eu tenho feito um apelo ao deputado para o deputado retirar o projeto de lei que já está na Assembleia Legislativa tramitando, não é? E eu vejo isso como algo que só divide, só cria contrariedade e está criando um sério constrangimento. Porque os filhos de Etelvino Mendonça hoje, na sua grande maioria, têm mais de 80 anos de idade. Você imagine que situação esse projeto tem trazido. Sem a menor necessidade. Pode-se fazer um memorial, pode-se fazer uma nova obra, pode-se fazer uma obra maior do que o estádio Etelvino Mendonça, pode-se dar nome a rodovias, pode-se fazer inumeráveis homenagens, porque o José Queiroz da Costa é realmente merecedor, mas ele é tão merecedor quanto Etelvino Mendonça, cada um no seu tempo, no seu momento, na sua história. Perfeito. Estamos ouvindo aqui no Jornal da Fã o deputado estadual Marcos Oliveira, que está propondo uma mudança do nome do estádio estadual Etelvino Mendonça para José Queiroz, e o Mendonça Prado, ex-deputado federal, neto de Etelvino Mendonça, que está defendendo a permanência do estádio com o nome e uma outra homenagem ao José Queiroz. Deputado, o senhor esperava essa polêmica e essa reação? E com relação a este apelo final do Mendonça Prado para a retirada, qual é o seu posicionamento? Não, pelo contrário, a gente reafirma tudo o que Mendonça falou, respeita, acredito, né, em todas as homenagens, aquilo que foi passado pela história de Itabaiana, a importância. E eu, como um jovem que gosta de história, costumo a respeitar e a reverenciar a cada grande itabaianense que passou por aqui. Etelvino e José Queiroz são pessoas que transcenderam a diferenças políticas, eles transcenderam a diferenças socioeconômicas, né, sociais. Eles conseguiram serem, né, amados e respeitados pela grande maioria da população itabaianense, independentemente de qualquer intenção ou de qualquer coisa que você venha a pensar sobre a sua vida, né? São pessoas extremamente diferentes. Mas o que eu estou colocando é que eu não tenho tamanho, Narciso. Se eu falecesse hoje, eu quero viver por muito tempo e sou um homem público, eu não tinha tamanho de dividir uma homenagem com o José Queiroz nem com o Etelvino. Acredito que não há nenhum tipo de divisão nesse sentido de ampliação das homenagens. A gente não pode, obviamente, entender de que já temos uma praça de eventos, um campo, temos um busto, e a gente poderia conviver naquele ambiente, todos juntos, com essas duas grandes personalidades políticas e desportivos de Itabaiana. A minha intenção é essa, na verdade. É que aquela região, praça de eventos, Etelvino Mendonça, o campo, o busto, o palco da praça de eventos, todo esse complexo que a gente tem em Itabaiana, fosse dividido entre os dois maiores desportistas de Itabaiana. Eu, sendo o próprio Mendonça, procuraria a família de José Queiroz da Costa para propor, né, olha, eu quero dividir esse espaço com o seu pai, eu quero dividir esse espaço com o José Queiroz, porque realmente tem uma ligação umbilical com o time e com o campo. A gente fala de José Queiroz, de história, mas é porque realmente a ligação dele com o time, acredito que é o torcedor do século XX do Itabaiana, é o torcedor do século XXI, é o cara mais respeitado aqui no município. É um apelo da torcida, a gente faz isso também a pedido de muitos torcedores do Itabaiana que acompanharam a década de ouro, que acompanharam as passagens de José Queiroz da Costa como diretor do time, né? Então o pedido não é um pedido que vem desabonar ninguém, pelo contrário, vem somar, ressaltar. Se a gente não faz essa alteração, a gente não estava aqui falando da grandeza de Etelvino, a gente não estava dando espaço para que as pessoas pudessem conhecer, e era isso que a gente quer: um busto de José Queiroz, outro de Etelvino Mendonça, praça de eventos, praça da juventude e campo, um complexo onde você ressaltaria a imagem de duas grandes figuras, não para dividir, mas sim para ampliar. Deputado, deixa eu entender, então sua intenção é que o estádio tenha dois nomes?
Não, já tem a praça de eventos onde está o estádio, é Etelvino Mendonça. Ah, certo, agora entendi. Nesse sentido que você fala de duas homenagens. Isso, a praça de eventos onde está o estádio, onde tem a festa do caminhoneiro, para que o povo se situe, ela é Etelvino Mendonça de forma merecida. Tem um busto de Etelvino Mendonça. A minha intenção era que o campo ficasse José Queiroz da Costa e criasse um busto ao lado de Etelvino Mendonça com José Queiroz da Costa. Como o Mendonça falou, pela ligação da família, pela amizade, deveria ser inclusive uma iniciativa dele. Então, olha, eu quero que estas duas grandes figuras estejam juntas. Eu não tenho tamanho, se falecesse hoje, acredito que nenhum político de Itabaiana teria para estar ao lado de José Queiroz da Costa, muito menos de Etelvino Mendonça. E José Queiroz da Costa tem, porque realmente quem acompanha o Tricolor da Serra, quem acompanha a cidade de Itabaiana, sabe da sua ligação umbilical com o estádio. O estádio é do Estado, como disse Mendonça Prado, é por isso que eu tenho competência para fazer o projeto de lei. Se o estádio fosse do Itabaiana, provavelmente ele daria a destinação que quisesse, já que é um estádio particular. Seria hoje privado, você vê os estádios particulares vendendo para as bets, vendendo para qualquer outro tipo de coisa. Você vê o nome do estádio do Palmeiras, do Corinthians, sempre tem um nome anterior, né? Porque os caras vendem o direito de imagem do estádio, né? Como é do Estado, não pode. O deputado Luciano falou em BR-235 de forma equivocada. A BR-235 já tem nome. O Rolopeu, o primeiro caminhoneiro de Itabaiana, um dos primeiros que fez a festa do caminhoneiro em Itabaiana, né? O Rolopeu. E além de ser um projeto de lei de competência federal, o deputado estadual não pode mudar nome de rodovia federal. Há um equívoco nessas homenagens. E como disse Mendonça, a gente é uma cidade próspera que está tendo obras, o estádio municipal que vai ser inaugurado. A gente está com a pretensão aqui, a população pedindo para que seja homenageado Francis de Andrade, o cara que narrou todos os jogos do Itabaiana, um grande esportista, foi vereador, radialista por muito tempo, centro de convenções da mesma forma, então a gente não tem. Então o senhor não pretende tirar, né, deputado? Não, o projeto vai tramitar, é um pedido da família, da torcida. Eu acho que Mendonça tem se equivocado nesse sentido e achar que está tendo uma divisão, pelo contrário, está tendo uma soma. A gente está falando aqui da história dos dois. A gente vai ter um espaço onde os dois estariam juntos pela eternidade jogando com o Itabaiana. Okay. Mas eu entendo, eu compreendo que tudo isso gera qualquer tipo de entendimento pela memória que cada familiar retém do seu ente querido. Mas o projeto, como eu disse, é um pedido da torcida do Tricolor da Serra aqui em Itabaiana. Okay. Eu, como acompanho, como joguei, como sou do time, fui e atendi, e não tem problema nenhum. Esse debate é interessante, obviamente, com o respeito necessário a todos e a todas as famílias. Deputado, nós temos a Magna Santana que quer interagir com você e com Mendonça Prado, Marcos Oliveira e Mendonça Prado aqui no Jornal da Fã, ambos tratando do mesmo assunto. O nome do estádio estadual é Etelvino Mendonça, homenageia aí o Etelvino, que foi também um grande desportista de Itabaiana. Marcos Queiroz, diante da morte do José Queiroz, quer mudar o nome do estádio. Lembram que a gente vem falando sobre o nome do empreendimento da Barra dos Coqueiros da Urbana Incorporadora? Ele será o primeiro bairro Parque de Sergipe. E as primeiras novidades já estão liberadas para aqueles que se inscreverem no site meurbano.com.br ou através do WhatsApp 998035556, 998035556. E o melhor, ele já está em contagem regressiva para o lançamento. Então, se quiser ficar por dentro, não perca tempo e faça o seu cadastro agora. Magna Santana, 6h26. Sua pergunta, Magna. 6h26. Obrigada, Narciso. Bom dia, deputado Mendonça, deputado Marcos. O meu questionamento ao deputado Marcos é que esse tipo de mudança de propositura, quando se faz de mudança de nomes, ou de ruas, ou de estabelecimentos, por exemplo, recentemente, por uma questão, vamos dizer, de mudança por conta do regime militar, a gente viu mudança de muitos nomes, por exemplo, de escolas. E aí a gente não viu muita efetividade. A minha questão é essa, a efetividade de uma mudança de nome, tá? Não é como de repente você troca de roupa. Você trocou de roupa, pronto. É difícil, é porque já é um costume. Nós temos aqui a Avenida Augusto Franco. Todo mundo só chama Avenida Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Por mais que há muitos e muitos anos é a Avenida Augusto Franco. Aqui várias outras, a José Carlos Silva, a gente tem Heráclito Hollenberg, que a gente chama Heráclito Hollenberg. Então, ou seja, minha pergunta, deputado, até que ponto como as pessoas que já estão acostumadas, e aí é difícil,
vai realmente ter efetividade uma mudança como essa? Valeria a pena quando já tem um costume? Esse é o meu questionamento, Narciso. Ok. Obrigado, Magna. Deputado, só um minuto, por favor. Nós temos ouvintes aqui também para interagir contigo. Anota aí essa pergunta da Magna. O José Mendonça diz aqui que é filho de Itabaiana e ele diz: acho que nem Zé Queiroz teria essa ideia. Mendonça, diante do posicionamento aí do deputado de não retirar o projeto vai tramitar. Você pretende ampliar essa atuação indo dialogar com deputados, Mendonça? Sim, claro, eu vou procurar os deputados reconhecendo que atuo apenas como um cidadão comum e sou apenas um integrante da família Mendonça, neto do senhor Etelvino, que está defendendo a memória do avô, a história do futebol, não é apenas de uma equipe de futebol. Nós estamos, apesar de todo o trabalho desenvolvido em prol das equipes no plural, de Itabaiana ao longo da história, só que eu mencionei 4 equipes que antecederam a Associação Olímpica de Itabaiana, e se não fosse feito um trabalho para a manutenção daquelas equipes, talvez a Associação Olímpica de Itabaiana, que surgiu em 1950, nem existisse. É bom ressaltar também isso, sendo pragmático na discussão, porque você sabe que em inúmeras cidades, muitas equipes não prosperaram. E em muitas cidades nós temos aí 2 equipes de futebol, que é muito natural e democrático que existam. Então não existe um estádio para uma equipe apenas. Apesar da paixão, do trabalho, da relação, da vinculação e da torcida de Etelvino Mendonça pela Associação Olímpica de Itabaiana. E repito, o trabalho de Etelvino Mendonça começa nos idos de 1906, 1908, 1910, 1915. Né? Nós temos aqui na história da própria equipe do Itabaiana, dizendo que a primeira bola a ingressar em Itabaiana nos idos de 1919, por Etelvino Mendonça. Então é um debate totalmente injusto, não é? Você fala de uma pessoa que faleceu há 8 dias, que todo mundo está lembrado dos seus feitos, e confronta a imagem, a memória dessa pessoa com a imagem de uma pessoa que faleceu há décadas atrás e que as pessoas não estão tão lembradas assim. Eu até tenho dado exemplos, comparando aqui com Aracaju, por exemplo. Você tem a Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, que é a Avenida Antiga Beira-Mar, depois da Ilha do Prado. Muita gente não lembra de Paulo Barreto de Menezes. Quem foi Paulo Barreto de Menezes? Você perguntar a um jovem de hoje, dificilmente vai saber quem foi Paulo Barreto de Menezes. Mas é bom lembrar que Paulo Barreto de Menezes foi o governador que construiu a Avenida Paulo Barreto de Menezes. Então é uma homenagem justíssima. Não há razão para para retirar o nome. E o projeto de lei, para não ficar aqui as pessoas, o deputado estava querendo fazer uma divisão. Primeiro, uma homenagem dividida já não é uma homenagem merecida a José Queiroz da Costa. José Queiroz da Costa merece uma homenagem grandiosa, muito maior do que apenas uma divisão. Apesar de que essa discussão é dos representantes do povo na Assembleia. Mas o projeto diz o seguinte: fica alterada a denominação do estádio Etelvino Mendonça, localizado no município de Itabaiana, estado de Sergipe, para estádio José Queiroz da Costa. Ele está retirando o nome do estádio. E em nenhum momento ele faz, na sua justificativa, qualquer menção, qualquer referência elogiosa a Etelvino Mendonça. Ele apenas suprime, retira da história o senhor Etelvino Mendonça. E aí é mais do que injusto. É uma questão que não contempla a história da cidade no projeto de lei. E uma propositura dessa natureza, ela deve levar em consideração o histórico, as biografias, em cada instante. Como é que a gente estuda história na escola? A gente estuda história na escola começando pela pré-história, pela Idade Antiga, pela Idade Média, pela Idade Moderna e, finalmente, a Idade Contemporânea. A gente não estuda história na escola apenas pelos dias atuais. Se Deus o livre e guarde, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva falecer, nós vamos homenageá-lo. Ele vai merecer as homenagens? É claro que vai.
pela história dos últimos tempos dele, dos ex-presidentes e Fernando Henrique, e assim sucessivamente. Entretanto, a história dele não pode apagar, não pode suprimir a história de João Goulart, de Juscelino Kubitschek, não pode apagar a história de Getúlio Vargas e tantos outros. Ah, não, mas essas pessoas já não estão mais na memória, essas pessoas não estão mais lembradas. Ah, isso foi num período longínquo, é a história. Então, o povo tem que ter memória para construir bem a sua história. Perfeito. É disso que nós estamos tratando. Mendonça, Então, eu peço aqui ao deputado que ele analise, seja sensível, retire, ele vai ter grandes oportunidades. Além de tudo, é jovem, um deputado atuante, competente, vai ter muito por fazer e para demonstrar a sua reverência que todos nós temos a José de Queiroz da Costa, que é merecedor demais de uma homenagem da cidade de Itabaiana. Nós já estamos com quase o tempo estourando aqui, mas temos 2 ouvintes para interagir. O Agenor diz aqui, sem necessidade de mudar o nome do estado de Itabaiana, pode dar outras homenagens. E tem um ouvinte que mandou um áudio, põe no ar. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes. Acredito que a colocação de Mendonça Prado aí é perfeita. Há necessidade de homenagear José de Queiroz, mas você não pode estar tirando o mérito daquele que já construiu para dar mérito a outro. Acredito que o caminho é esse, manter o estádio com o nome de Etelvino Mendonça e uma oportunidade de criar um memorial, que é algo que seja referenciado até lá no estádio mesmo, o memorial do futebol de Itabaiana, homenageando as suas pessoas ilustres, se manter como já está. Mendonça Prado, parabéns pela iniciativa, é manter a história viva de quem contribuiu para que o Itabaiana também chegasse onde chegou até hoje. Essa é a minha opinião, pastor Moisés. Bom dia a todos, uma boa semana, desde o coração. Tá aí, portanto, o posicionamento do pastor Moisés. Quer terminar o ano sendo premiado? Com Banese Card e a MovePay você tem chance de ganhar prêmios diários, um caminhão de prêmios e muito mais. Não perca essa chance. Deputado, Magna Santana, a fala do Mendonça e os 2 ouvintes aí, de forma bem objetiva, deputado, porque eu estou com o tempo já apertando aqui. Vamos lá. Magna, o estádio até um dia desse era presidente Médici. Tem gente aí de Itabaiana que chama de Médici. Vai assistir jogar onde? Eu vou com o Médici. Porque ficou Médici durante décadas, como você falou. Né? Em 2016 houve a mudança justa para Etelvino Mendonça e agora essa prepositura. Como eu reafirmo o que eu já disse, a gente não precisa de... há um equívoco na fala de Mendonça, quando eu disse de dividir, é porque a praça de eventos é Etelvino Mendonça. É onde está o estádio. Praça de eventos, estádio onde faz a festa do caminhoneiro. Esse espaço seria dividido entre 2 bustos, um de Etelvino e outro de Mendonça. Mas eu entendo, né, um de Etelvino Mendonça e outro de José Queiroz. E o campo ficaria como José Queiroz. A praça Etelvino Mendonça e o campo José Queiroz da Costa. Mas eu compreendo toda a tentativa, a explicação, as motivações, porque realmente, né, como a gente já disse em inúmeras entrevistas, é necessário manter e ressaltar. Como eu disse, se não fosse esse projeto, a gente não estava falando tanto das histórias antigas, dos feitos, daquilo que foi feito por Etelvino. Isso é importante, dizer mais uma vez. O projeto vai tramitar, obviamente, os deputados aqui decidirão, a presidência, pautar ou não, e isso aí é um processo legislativo comum, porque além da opinião de quem ouve, aí de longe da capital sergipana, eu não tenho dúvida que o sentimento do itabaianense era por prestar essa homenagem. Não é por ser um estádio, não é por ser um órgão do Estado, é porque tem ligação umbilical com o José Queiroz. Não tem nenhum torcedor maior do que ele no século XX e no século XXI, mas a gente compreende, sim, todas as colocações, e eu agradeço demais por travar esse debate extremamente respeitoso com o Mendonça em qualquer rádio, em qualquer local, e principalmente no seu programa, Narciso. Muito obrigado, deputado, pela participação. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Deus abençoe, até a próxima oportunidade, amigo. Mendonça, muito obrigado pela participação. Vai render ainda este assunto, tem toda a tramitação na Assembleia, a gente vai acompanhar de perto. Muito obrigado, Narciso, pelo espaço. Obrigado também ao deputado por se propor a fazer esse debate publicamente com alguém que não é mais parlamentar,
mas que certamente se sente tocado pelo projeto em razão, não é, da vinculação de ordem familiar e pelo conhecimento da história itabaiana, porque a minha família é originária dessa linda cidade, dessa belíssima cidade que eu tanto amo e que amo o seu povo, e que eu tenho plena convicção de que quem conhece a história e quem conhece a cidade de Itabaiana não vai ter nenhuma pretensão de alterar o nome do estádio Etelvino Mendonça, porque sabe que Etelvino Mendonça teve um papel relevante para o futebol, tanto quanto José Queiroz da Costa, sendo que em momentos distintos, e que vai chegar a hora de José Queiroz ser homenageado à altura e na grandeza que ele merece. Muito obrigado a todos, um forte abraço, que Deus proteja todos vocês. Muito obrigado, meu caro Mendonça Prado, obrigado ao deputado Marcos Oliveira. É um debate que trata do pertencimento, né, de dois itabaianenses aí, e que trazem um pouco das suas raízes e das suas observações. Eu acho, particularmente, que para se homenagear a alguém você não precisa, vamos colocar entre aspas, eu até pesquisava na internet algumas situações desse tipo, e se intitulou, né, se adjetivou esse tipo de iniciativa de deshomenagem, termo que não existe no Aurélio, digamos assim, na pesquisa da nossa língua, mas é o que fica caracterizado, né? Para você homenagear alguém, você não precisa retirar a homenagem a outrem. E acho que quando você vai pesquisar a história do futebol de Itabaiana, o Mendonça, não pelas relações familiares, mas por toda a explicação histórica que trouxe, o Etelvino tem uma história que ela é mais ampla com o futebol, não é só uma relação com o Itabaiana. E o estádio não é do Itabaiana, apesar de estar sediado em Itabaiana e servir ao Tremendão, né? Ele não é um estádio do Itabaiana. Mas acho que o povo de Itabaiana vai poder aprofundar esse debate e quem sabe até o próprio povo de Itabaiana começar a influenciar aí no posicionamento dos deputados, né? Vamos acompanhar de perto, porque esse assunto promete ser polêmico.